tarde, boa noite, meu querido aluno. Agora vamos dar continuidade ao nosso segundo vídeo falando sobre o nascimento do SUS. Agora especificamente vamos falar sobre a questão da hierarquia da saúde pública no Brasil. A hierarquia da saúde no Brasil ela subdivide-se em atenção básica, em atenção secundária e em atenção terciária. A atenção básica, pelo próprio nome já diz, ela vai englobar os atendimentos, tanto quanto as ações de promoção, prevenção e recuperação do estado de saúde dos pacientes. Serão contempladas o processo de vacinação, a questão das consultas e várias outras ações que vão estar direcionadas a essa questão da atenção básica. Dentro desse escopo, a gente vai encontrar a questão da gestão direcionada para a questão da maternidade, a saúde do idoso, a saúde da criança e do adolescente. Na atenção secundária já passa um pouco mais complexo, porque você já identifica que há um estágio de evolução da doença. Já foi identificada que existe uma demanda preeminente de um acompanhamento especializado, seja de um médico, seja de um cardiologista, seja de um oftalmo, dependendo do tipo de especialidade, dependendo do tipo de complexidade, no qual irá ser feito um acompanhamento eletivo dentro do ambulatório para que a causa da doença ela seja tratada dentro das especificidades dela. Na atenção terciária, aí a coisa fica mais complexa, porque o paciente ele passa a ter um quadro de saúde mais grave, e aí vai precisar o quê? Vai precisar de um internamento, de um acompanhamento específico, pode ser que ele precise de uma unidade de terapia intensiva, pode ser que ele precise de uma intervenção cirúrgica, pode ser que ele precise de um tratamento específico, um tratamento medicamentoso, o uso específico de algum tipo de antibiótico. E aí a gente identifica que dessa atenção terciária são justamente os atendimentos direcionados àquele paciente que já apresenta uma doença grave. O processo de reabilitação está direcionado quando o paciente ele já melhorou, mas ele já recebeu alta, porém ele vai precisar ainda ter um acompanhamento específico. Aquele cara que sofreu um acidente de carro, que passou 10 dias na UTI, depois passou mais 15 no processo de reabilitação dentro do hospital, mas aí ele recebeu alta, mas ele ainda carece de ter aquele acompanhamento de reabilitação por um fisioterapeuta, um acompanhamento nutricional e outro tipo de acompanhamento por um profissional de saúde que tem por objetivo fazer o acompanhamento e averiguar a evolução do estado de saúde dele, da melhoria dele, para ele voltar a ter uma vida normal. E aí o planejamento, a estrutura da saúde, do SUS, ela vai se subdividir de acordo com a complexidade, de acordo com o atendimento. Então nós temos de cara o que é muito comum você encontrar, principalmente na esfera municipal. Eu vou no posto de saúde para ter um atendimento de um cardiologista, eu vou ter um acompanhamento de um oftalmo, eu vou ter um acompanhamento de um clínico médico, eu vou ter um acompanhamento de um pediatra. E o posto de saúde, ele presta assistência à população de uma determinada área da saúde. Então, às vezes você pode encontrar um posto de saúde num bairro, você pode encontrar um posto de saúde num local específico, que foi colocado de maneira estratégica justamente para facilitar o acesso a esse posto. Ele pode funcionar de acordo dependendo das especificidades, para você ter acesso a esse posto, você tem que marcar uma consulta. Às vezes a consulta é marcada de maneira presencial, em feita aquelas filas quilométricas que a gente já vê direto passando na televisão, tanto quanto se ele tiver estruturado, ele disponibiliza um 0800 onde você pode ligar e fazer esse agendamento. Tem alguns postos de primeiros socorros que você pode contar com paramédicos, com médicos, com enfermeiros, ou às vezes até, se for uma coisa muito básica, pode ser que você não encontre um médico específico, depende do tipo de atendimento que vai ser prestado ali naquele ambiente. A unidade básica de saúde, conhecida como UBS, ela já tem uma função de um atendimento à atenção básica integral. Aí você vai ter a questão dos curativos, você vai ter o acompanhamento mais específico de algum tipo de doença. Esses atendimentos eles vão englobar algumas especialidades que são fundamentais no tratamento, no acompanhamento da evolução da saúde do paciente. Eles podem oferecer serviços odontológicos, serviços
de psicólogo, serviço de nutricionista, uma assistência específica que pode ser visto como um tratamento para melhorar a saúde. Ah, mas será que eu ir para um nutricionista eu vou estar tratando da minha saúde? Claro, alimentação, tudo que você come repercute diretamente na sua saúde. Se você não se alimenta bem, só come aquelas porcarias de fast food, aquelas comidas prontas, você não encontra praticamente nada de nutrientes, que são comidas processadas e ultraprocessadas, com alto teor de sódio, com alto teor de açúcar, com alto teor de gordura. Lá na frente você pode desenvolver algum tipo de doença, uma diabetes, uma doença cardíaca, que você vai ter que procurar um nutricionista para ele poder fazer uma dieta e você tentar não, você vai ser obrigado a ter que seguir aquela dieta se você quiser realmente melhorar a sua saúde, para não ter que futuramente precisar de um médico. Tem a questão do serviço odontológico, obviamente que a saúde bucal ela é imprescindível também, porque dente com cárie, dente estragado, ele pode futuramente trazer alguns tipos de problemas que, consequentemente, vão ser necessários que você procure um médico, além do dentista, além do bucomaxilo, e pode ter que precisar de algum tipo de especialidade específica, fazer um tratamento causado justamente por conta da infecção de um dente, um foco, ou a proliferação de uma bactéria que você adquiriu através da cárie. Não sei, tudo é possível, porque tudo é incógnita, nosso corpo é uma incógnita, é uma máquina que pode estar bem, assim, do lado de fora, mas a carcaça está bonita, linda, mas por dentro já está comprometido. E às vezes a gente não sabe se a gente não fizer esse acompanhamento. E é óbvio que você não vai procurar nessa unidade básica de saúde só o nutricionista, só o psicólogo, só o dentista, mas outras especialidades também, que você pode encontrar o acompanhamento do enfermeiro especializado para fazer um tipo de curativo, algum médico que possa dar orientação, fazer alguma análise da sua saúde, fazer um diagnóstico de como você se encontra, passar algum tipo de medicamento, algum tipo de tratamento, ou até encaminhar para você ir para um nutricionista, para um psicólogo, ou qualquer outro tipo de especialidade para você poder tratar da sua saúde. E aí nós temos a unidade de pronto atendimento UPA, que a gente encontra no Brasil, e muitas delas já estão sob os auspícios, sob a responsabilidade das OS, ou seja, instituições privadas que administram essas UPAs. E aí a própria UPA já deu unidade de pronto atendimento, que consiste, na verdade, em um tipo de prestação de serviço de urgência e emergência, que vai funcionar em torno de 24 horas, que ela se enquadra já na média e alta complexidade, porque ela vai direcionar os seus trabalhos a um tipo mais específico de atendimento. E aí até o atendimento sobre a questão de ter pressão alta, um possível infarto, um derrame e outros tipos de atendimento que são especializados. E é óbvio que dentro de uma UPA, o que vai definir o grau de complexidade é justamente o tipo de atendimento que vai ser prestado, o tipo de atendimento que a população, que o paciente necessita dentro dessa unidade de pronto atendimento. E aí nós temos ainda dentro dessa estrutura os hospitais, incluindo aqueles hospitais universitários. Obviamente que o hospital ele conta com uma estrutura muito melhor, do ponto de vista de tecnologia, de assistência, de corpo clínico, para fazer um atendimento muito melhor, muito mais especializado, muito mais direcionado do que a unidade de pronto atendimento. No hospital, às vezes você se interna de urgência e lá você vai ser investigado, obviamente, o que levou você ao hospital. Lá você vai ter toda uma assistência do ponto de vista de diagnóstico, de farmacêutico, nutricional, psicólogo, o que for. Além de você ter acesso a equipamentos de ponta que vão facilitar o processo de diagnóstico da sua doença. E dali, obviamente, com a equipe médica vai ser discutido o seu caso, vai ser direcionado ao tipo de tratamento que vai ser feito, se você vai precisar de algum tipo de cirurgia de alta complexidade, de baixa complexidade, se é de urgência, se pode ser eletiva. A questão do acompanhamento após a cirurgia, mas aí tem a questão da logística hospitalar, de você ter que precisar dos recursos, seja da nutrição, seja da farmácia, seja do almoxarifado, seja do transporte do paciente, seja da lavanderia, seja de N atividades que a gente vai ver lá na frente quando falar um pouco dessa parte da questão da logística hospitalar dentro dos hospitais. Lembrando que os hospitais da rede SUS, dependendo do tipo de atendimento terciário e quaternário,
Talvez o paciente esteja ali acometido por uma doença que foi diagnosticada, que ele precisa de um transplante de rim, um transplante de fígado, um transplante de coração. E é nessa unidade grande e complexa, com toda a estrutura tecnológica, todo esse perfil tecnológico, que vai poder realmente assistir a esse paciente. Então a gente vê a magnitude do SUS, a complexidade que é a gestão. Imagina a nossa realidade agora. Ah, Saulo, é só UPA, é só unidade básica de saúde, é só o posto, é só hospital. Não, vai muito mais. Desde a questão que a gente vem vendo das campanhas de vacina, desde a questão da produção de imunoderivados, a produção da vacina, a logística da vacina. Nesse contexto de pandemia, a gente está vendo que o SUS ainda não teve estrutura para poder produzir uma vacina. Mas dentro da logística que envolve o SUS, a gente vê que o Ministério da Saúde, que é o órgão máximo do SUS, ele fez as parcerias para conseguir vacinas da Pfizer, vacina da Janssen, vacina que é produzida hoje aqui pelo Butantan, da AstraZeneca também, com IFA internacional. E além da complexidade de você comprar o IFA, você fazer o restante do processo, de você envasar, de você rotular, de você programar os lotes, veja a complexidade. E além disso tem a questão da distribuição, entre o centro de distribuição no Ministério da Saúde, ele ser direcionado para os estados, que vão direcionar para os municípios, e aí entra toda uma outra complexidade logística. Aí você vê como a esfera do SUS a nível federal, estadual e municipal, elas têm que andar juntas para fazer uma campanha que seja capaz, subsidiada, obviamente, pelo Ministério da Saúde, mas seja capaz de ser eficiente e a gente, eu não digo em pouco tempo, porque a gente já está praticamente entrando em 2 anos de pandemia, mas no intervalo razoável, ter sido desenvolvido uma vacina, e essa vacina já está aproximadamente quase 50% da população brasileira vacinada, imunizada por completo. Lembrando que ainda vai demorar um pouco mais, até porque a gente não consegue produzir essa quantidade absurda de vacina que a gente precisa para dar conta. A gente já encontra várias cepas aparecendo que comprometem parte dessa campanha vacinal, inclusive estendem ela, porque a gente já fala em fazer uma nova vacina após 6 meses daqueles que tomaram, principalmente os nossos idosos, que já contribuindo pra caramba com a economia do nosso país. Mas você vê que o hospital ele não pode parar, as campanhas têm que continuar, mas parte dessas pessoas que estavam atuando até nessas UPAs, nessas unidades de saúde, foram deslocadas para atuar também nessas campanhas. Lembrando que o Estado, tanto do ponto de vista do município e a rede federal, tiveram que fazer concurso público e chamar às pressas outros profissionais para ajudar nessa campanha. E tudo é recurso do nosso Sistema Único de Saúde, que é o único do mundo que tem uma estrutura dessa. Mas é desorganizado. Não é desorganizado, ele é extremamente organizado. Se fosse desorganizado, a gente não tinha. A gente não estava nesse nível de vacinação, a gente estava ruim demais. Hoje, a gente está sendo considerado um dos países que mais vacinam. Não estou fazendo política porque eu já, com todas as decepções políticas que eu já tive, eu não confio mais em político nenhum no Brasil, porque a gente vê que muitos estão preocupados mais com o seu umbigo e a população é que vem sofrendo. Mas o que importa, tendo a questão política partidária, é que a vacinação está andando, mesmo aos trancos e barrancos, mas a gente está conseguindo ver a eficiência dos profissionais de saúde que estão envolvidos, a eficiência da distribuição das vacinas, a eficiência das campanhas que estão chegando às pessoas, e isso tudo é SUS, Sistema Único de Saúde, Sistema Único no mundo capaz de fazer uma ação dessa de maneira sistêmica e a gente conseguir ver os resultados. Bom, é isso inicialmente, a questão do SUS, a gente tem uma ideia da complexidade dele, principalmente em números, e a gente lembrando que essa pandemia, ela além de ter ceifado a vida de várias pessoas, o fato dela ter ceifado a vida de várias pessoas, inclusive o pai de família, que era aquele cara responsável em dar sustento à sua família, porque às vezes a esposa não trabalha, os filhos são pequenos, e a esposa passa a não ter mais aquele nível de qualidade de vida, porque ela vai depender da aposentadoria, que às vezes é desse tamanhico, e muitos perdem a condição de manter um plano de saúde e passam para o SUS.
E nesse intervalo de tempo de pandemia, muitas pessoas, além da vida ceifadas, perderam o seu emprego e a condição de continuar pagando um plano de saúde e migraram para onde? Para o Sistema Único de Saúde. Então houve um aumento absurdo pela procura do Sistema Único de Saúde, além de que, se for levar em conta, os custos operacionais da saúde subiram demais, até por conta do consumo de material médico hospitalar, desde o material descartável, que a gente vê que teve um aumento vertiginoso, inclusive da produção de lixo hospitalar, que já era um problema, já era um calo aqui no Brasil, que o calo aumentou mais ainda. A assistência medicamentosa, a assistência da vacina, que essas pessoas, os tratamentos diagnósticos, que essas pessoas que não tinham mais condições de pagar por um plano de saúde migraram para os planos de saúde mais baratinhos, para poder dizer que ainda tem um plano para poder tratar tanto da sua saúde quanto da saúde da sua família. É a triste realidade do nosso país, mas se a gente for ver, infelizmente, não é só aqui no Brasil. A gente tem que levar em conta que praticamente o mundo todo parou. Os países mais ricos estão sofrendo, mas em menos intensidade. Um país ainda em desenvolvimento, numa crise política, e começou lá, eu acho que foi 2012, 2013, e já vai praticamente completar 10 anos que a gente está nessa crise política e o país e a população pagando a conta por isso. Mas vamos lá, esperar dias melhores, que o SUS cada vez mais se intensifique, que faça mais parte da vida das pessoas e desse resultado que a gente está vendo. Ok? Vamos partir para a próxima aula. Abraço!